Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e dessa feita estaremos fazendo mais uma comparação dos comentários da carta aos Romanos e desta feita eu estarei falando desse comentário, comentários clássicos romanos do Charles Hodge, considerado o maior teólogo do seminário de Princeton, ali na Inglaterra, e o comentário do William Hendrickson, comentário do Novo Testamento Romano, segunda edição, William Hendrickson, daquela maravilhosa série que a Cultura Cristã lançou, né, o famoso comentário de capa vermelha, que vai de Mateus a Apocalipse. Essas duas obras eu já fiz o review aqui no canal. Se você ainda não assistiu o review dessas obras, por gentileza, assista. Tenho certeza que vocês irão gostar. Então eu estarei comparando, né? Qual entre os dois? Qual comprar? Entre os dois, qual o comentário que extrai melhor, que é mais exegético, né? Que explica de uma maneira melhor, vamos dizer assim, o texto da carta aos Romanos, e porque um é mais exaustivo e o outro não é. Então, claro, quando você faz comparações de comentários, vai muito do gosto. Tem gente que gosta mais do Charles Hodge, é o gosto. Tem gente que gosta mais do William Hendrickson. E esse comentário de Romanos, do William Hendrickson, está entre os melhores comentários de Romanos que nós temos. Os melhores comentários de Romanos. Então, sem delongas, eu estarei falando primeiro aqui do Charles Hodge, tá? Deixa eu colocar aqui de lado o comentário do William Hendrickson, tá? Deixa eu pegar aqui o Hodge. Eu estarei falando, né? Ou lendo para vocês alguns comentários aqui do Hodge, tá? Só para lembrar, como eu falei no review, quando eu fiz o review dessa obra, os editores dessa obra foram Alistair McGrath e J.I. Parker. Tem outros comentários que ele comentou, o Hodge, que não foram traduzidos para o português, como o comentário dele da primeira carta aos Coríntios, de Efésios. Tá? Seria bom a editora PS traduzir esses comentários. Com certeza seriam bem vendidos, porque Charles Hodge é muito conhecido. Tá? Aqui o sumário é simples, ó. Tá? A introdução da carta aos Romanos e já começa os comentários. Tá? Ele comenta todos os versículos, todos os capítulos que está na introdução. Fala um pouco sobre a biografia do Hodge. Viveu bastante, né? Ele nasceu em 1797 e morreu em 1878. Então ele viveu muito, muito mesmo. Professor de exegese, de hermenêutica. Então, um dos grandes teólogos do século XIX. Está aqui, ó, versículos de 1 a 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Tá? Ele vai comentando. Deixa eu ler aqui Romanos 9, famoso texto de Romanos 9, né? Onde arminianos e calvinistas brigam o tempo todo. Depois eu estarei fazendo um vídeo daquela série, né? Entendendo Paulo sobre Romanos 9, tá? O significado de Romanos 9 e assim sucessivamente. Estou estudando sobre Romanos 9 e depois estarei dando o parecer dessa maravilhosa série Entendendo Paulo. Ok? Romanos 8, aqui, ó, Romanos 9. Tá aqui, Romanos 9. Romanos 9, aqui.
Romanos 9, de 1 a 5, Paulo fala sobre os privilégios da nação de Israel, né? De 6 a 13, Paulo fala que a salvação não é por DNA, por etnia, por ser judeu, e assim sucessivamente. Deixa eu pegar aqui. Aqui ele vai comentar os versículos de 6 a 24, tá? Vamos pegar aqui. Vou começar daqui, ó. Deixa eu aproximar a câmera para ficar mais fácil. Indo no versículo 6, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Aí vai comentar Charles Hodge. Olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Ou seja, nem todos os descendentes naturais do patriarca são o verdadeiro povo de Deus. Então a salvação não é por DNA, não é porque você nasceu em Israel, é filho de Abraão, é circuncidado. Conforme Paulo fala no capítulo 4, no capítulo 2, de 24 a 29, que a circuncisão agora é interior, é no coração, é interna, tá? Ou seja, nem todos os descendentes naturais do patriarca são o verdadeiro povo de Deus, a quem exclusivamente a promessa pertencem propriamente. A palavra Israel pode se referir a Jacó ou ao povo. Então, pode se referir a tanto o indivíduo Jacó ou ao povo, a nação de Israel. Todos os descendentes do patriarca Jacó, chamado Israel, não são o verdadeiro povo de Deus, ou todos os que pertencem ao Israel externo, cadê? Ao Israel externo, tá aqui, ó, são o verdadeiro Israel. Não são o verdadeiro Israel. Isto é, todos os que estão na igreja visível, não pertencem à verdadeira igreja. O sentido é o mesmo, mas a primeira explicação é a mais natural. No versículo seguinte, o apóstolo distingue entre a semente natural de Abraão e a espiritual, assim como aqui ele distingue entre os dois grupos dos descendentes de Israel, aqueles que são os naturais e os espirituais, né? Versículo 7 aqui, ó. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, que andam na pegada que Abraão andou, né, pela fé. Este versículo e os seguintes confirmam a visão de que a descendência natural de Abraão não garante uma participação na herança prometida. A linguagem deste versículo é a partir do contexto perfeitamente inteligível. Os descendentes naturais de Abraão não são todos seus filhos, não são todos seus filhos, no verdadeiro sentido da palavra. Isto é, como ele na fé, herdeiros de sua promessa, como ele na fé, herdeiros de sua promessa. Assim, em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, Paulo diz: os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Esse versículo é parte da frase iniciada no versículo anterior. Apresenta a mesma ideia de uma forma diferente. Todos os descendentes de Abraão, seus filhos, verdadeiros ou espirituais. Filhos, isto é, de Abraão. Outros acrescentam a palavra de Deus. A semente de Abraão não são todos os filhos de Deus. Isso é verdade, contudo, não é o que o apóstolo diz aqui. Seu propósito é mostrar que as promessas feitas aos filhos de Abraão não foram feitas a seus descendentes naturais como os tais. Veja que excelência esse comentário, né? Charles Hodge era cirúrgico, era um exegeta, né? Dava aula de exegese e hermenêutica. Aqui ele continua.
né? Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Tá? Ele vai continuando aqui, falando, né? Que Deus escolheu Isaac e não Ismael. Depois Deus escolheu Jacó e não Esaú. Deixa eu continuar aqui, que é o versículo 8. Que é o filho da promessa. Deixa eu pegar Isaac e Jacó, que ele vai falar. Aqui é o versículo 10, ele comentando. Não apenas os casos de Isaac e Ismael provam que a escolha de Deus não depende da descendência natural, e sim da soberana vontade de Deus. Tá? Isso não tem nada a ver com calvinismo, com arminianismo. É o texto que está falando. Deus escolheu Isaac e não Ismael, assim como Deus escolheu Jacó e não Esaú. A eleição soberana de Deus. E sim da soberana vontade de Deus, mas o de Rebeca mostra a mesma verdade ainda mais claramente. No primeiro caso, pode supor-se que Isaac tenha sido escolhido porque era filho de Sara, uma mulher livre e legítima, esposa de Abraão, ao passo que Ismael era filho de uma serva. Na escolha entre Jacó e Esaú, não há lugar para tal suposição. E por quê, né? Eles tinham o mesmo pai, a mesma mãe e nasceram ao mesmo tempo, eram gêmeos. Então, não tinha nenhuma diferença. Aqui a escolha foi soberana. E de fato, o original é elíptico aqui. O grego diz, e não apenas isso, mas também Rebeca, de um que concebe Isaque, nosso pai. E algo deve ser preenchido para completar o sentido. Tá? Com base no princípio de que uma elipse deveria ser possível ser preenchida a partir do contexto imediato. Aí alguns teólogos, como Wiener, Mayer e outros, preenchem a elipse assim. Não apenas Sara recebeu a promessa de um filho, mas Rebeca também. Nessa visão, a construção da passagem é regular. Caso contrário, uma irregularidade ou mudança de construção gramatical deve ser presumida no versículo 12. Não apenas Rebeca foi dito a ela. Não apenas Rebeca foi dita a ela. Todavia, contra isso, pode objetar primeiro que a promessa não foi feita a Sara e sim a Abraão. Em segundo lugar, que nenhuma promessa foi feita a Rebeca. Outros, portanto, preferem preencher simplesmente isso. Isso aconteceu. Isso não é. Não só Isaac foi escolhido em vez de Ismael, embora ambos tenham filhos de Abraão, tenham sido filhos de Abraão, mas também Rebeca. Então devemos aqui, presumir uma irregularidade gramatical. Aí está explicando aqui, fazendo a exegese. Versículo 11. E aqui eu vou encerrar, para falar do William Hendrickson. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, tá? Aí ele vem trazendo o significado de todavia, fica claro pela referência ao versículo anterior e ao propósito do apóstolo. Não apenas o caso de Isaac e Ismael mostra a soberania de Deus, mas o caso de Rebeca e seus filhos faz o mesmo. De Rebeca e seus filhos faz o mesmo, de uma maneira ainda mais marcante, porque a decisão entre seus filhos foi feita antes de seu nascimento. E aqui, quando fala de Esaú e Jacó, não está falando de Edom e a nação de Israel. Está falando dos personagens, está citando Mateus 25. Gênesis 25. Tá? Gênesis capítulo 25, se não me falha a memória. Ele está citando aqui o nascimento dos dois. Quando Deus fala, Rebeca, Raquel vai orar, e Deus fala que no ventre dela havia duas nações, dois povos, né? Então aqui Paulo está citando o texto de Gênesis. Isso é mais claro que o sol ao meio-dia, né?
porque a decisão entre seus filhos foi feita antes de seu nascimento, com o propósito de mostrar que não foi feito com base em obras, e sim através da vontade soberana de Deus. E assim ele vai comentando, queridos. Lembrando que Charles Hodge, ele era calvinista, tá? Mas quando você interpreta o texto de Romanos 9, muita gente fala, você está citando aí, mas essa obra é calvinista, aquela coisa toda. E esse texto é a prova para os calvinistas da eleição incondicional. Tá? Apesar que eu concordo com muita coisa do calvinismo em relação a esse texto, porque o texto é claro, não tem como você correr, mas não dá para concordar com tudo, né? Que são pensamentos de homens, são pensamentos humanos. Muita gente me chama de calvinista, mas eu não sou calvinista. Tá? Apesar de concordar com muita coisa do calvinismo, né? Assim também como o arminianismo, que eu concordo com muita coisa, mas tem coisa que eu discordo. E tem pontos fracos e fortes em ambas as linhas. Então, esse foi o comentário de Charles Hodge sobre Romanos 9, ele comentando, falando sobre a eleição soberana de Deus. Agora, eu estarei falando do William Hendrickson. Esse comentário do William Hendrickson, deixa eu colocar aqui do lado de Charles Hodge, e vou falar aqui do William Hendrickson, que eu já fiz o review dessa obra, então não preciso ficar falando de novo, né? Dei lá uma conferida nesse review, que eu fiz essa obra, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só o comentário de Romanos. Ele comenta capítulo por capítulo, versículo por versículo, a perícope, a exegese, tá? Eu vou ler Romanos 9 também, tá? Deixa eu pegar aqui, escorrer aqui, Romanos 9. É um comentário exegético, tá, gente? Quem tem esse comentário sabe. Aqui está Romanos 9. Aqui. Deixa eu aproximar para vocês verem. Tá, aqui é o esboço de Romanos 9. Né? Justificação pela fé. História. A tristeza de Paulo, versículos de 1 a 5. A eleição e rejeição divinas. Nem todos os de Israel são Israel. Amei a Jacó, porém eu odiei ou aborreci Esaú. Versículos 6 a 13, ele fala dos 6 a 18, né? Ele divide as perícopes. A ira, a misericórdia de Deus, tá? 19 a 29. E aquele que põe nele sua confiança não será envergonhado. Versículos 30 a 33. Aí começa aqui. Romanos 9. Deixa eu pegar o 6 aqui. Eu li lá do 6 a 13, os comentários. São comentários extensos, né? Aqui, ó, que excelente esse comentário. Aqui tem as notas de rodapé. São excelentes, tá? E aqui ele faz uma comparação, ó, Romanos 9, 4 e 5. Sobre os privilégios da nação de Israel, né? Aqui ele vai citar, ó, predições e promessas do Antigo Testamento. As promessas. Gênesis 3,15, sobre o Messias, que da semente da mulher ia nascer um que ia ferir, não é esmagar. Muita gente fala esmagar a cabeça da serpente. Ele não esmagou, ele feriu a cabeça da serpente. Cumprimento como registrado no Novo Testamento, Romanos 16:20. Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Gálatas 3, versículos 8 e 9, tá? O cumprimento. Aqui ele vai falando, ó, pegando Gênesis, Salmos, Deuteronômio, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, tá? Uma lista aqui de versículos do Antigo Testamento que foram cumpridos e tem seu cumprimento no Novo Testamento, tá? Aqui tem mais da lista, que não dá para ler tudo, tá? Por causa do tempo. Aqui tem mais. Continua.
Aqui é a segunda parte, tá? Que eu vou pegar. Eleição e rejeição divinas. Deixa eu correr que já está com 20 minutos aqui. Versículo 9, ele comentando: Pois a linguagem da promessa é esta: No tempo designado eu voltarei e Sara terá um filho. Aí ele comenta, né, fala da escolha de Esaú, da escolha de Isaac e não de Ismael, ambos filhos de Abraão. Aí Deus escolheu Isaac e não escolheu Ismael. Isso ficou claro. Que é o versículos 10 a 13, ele vai comentar agora. Eu vou ler para vocês. Tá? Que ele cita a passagem. Aqui tem as notas de rodapé, que são excelentes. Tá? Aqui ele começa a falar. Em defesa de seu raciocínio, Paulo afirma: mas não foi só isso, ou seja, não considerem apenas o caso de Isaac e Ismael, que Deus escolheu Isaac e não Ismael. No caso deles, alguém poderia ser tentado a argumentar dizendo que a razão pela qual a linhagem pactual era por meio de Isaac, não por meio de Ismael, foi que a mãe de Isaac era Sara, a mulher legítima de Abraão, e Agar era escrava, né, egípcia. Mas que a mãe de Ismael foi Agar. Né? A mãe de Ismael foi Agar, a escrava egípcia de Sara. Jacó e Esaú, contudo, não só tiveram o mesmo pai, mas também a mesma mãe, e foram concebidos no mesmo instante, eram gêmeos. Né? Eram gêmeos, muito embora Esaú tenha nascido um pouco antes que Jacó, sendo portanto mais velho, o primogênito. Observe também o seguinte: no caso dos filhos de Abraão, era impossível ressaltar o contraste na causa de seu nascimento. Ismael foi num sentido produto da trama de seus pais, mas Isaac foi a concretização da promessa de Deus. No caso de Jacó e Esaú, não houve nenhuma semelhança. Ambos nasceram em resposta à oração. Gênesis 25. Não obstante, apesar de suas notáveis similaridades, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou tivessem feito bem ou mal, a sua mãe já tinha sido dito. A sua mãe já tinha sido dito. Deus tinha falado com ela, né? O mais velho servirá ao mais jovem. E isso foi também o que realmente aconteceu, pois não só Esaú perdeu o direito à primogenitura e Jacó tomou posse da mesma, mas o último também obteve a bênção que o pai Isaac erroneamente pretendera pronunciar sobre Esaú. Entretanto, o contraste era ainda mais agudo, porque, citando Malaquias, capítulo 1, versículos 2 e 3, o apóstolo acrescenta, como está escrito: Amei Jacó, porém aborreci ou odiei Esaú. Que fala da escolha, né? Da escolha. O divino propósito emanando da eleição, executando o seu desígnio, determina quem é salvo. Tudo depende de Deus, que chama eficazmente, né, atrai alguns e não outros. O que Paulo está dizendo, pois, nos versículos 6 e 13, é isto. Em última análise, a razão pela qual algumas pessoas são aceitas e outras rejeitadas é que Deus assim o quis. A vontade divina e soberana é a fonte tanto da eleição quanto da reprovação. A responsabilidade humana não é cancelada, porém não existe algo como o mérito humano. O eterno propósito de Deus, em última análise, não tem por base as obras humanas. Terminando de comentar os versículos, né, de 10 a 13, ele fala sobre reflexões adicionais sobre eleição e reprovação. Tá? Aqui ele faz uma análise daqueles que não entendem dessa forma, lembrando que o William Hendriksen era calvinista, tá? E ele vai argumentar contra.
Falar sobre Dort, enfim, muito bom. Muito bom. E aqui ele continua comentando, né? Então eu só li uma parte desse comentário, que é um comentário também exegético, tá? William Hendricks, ele faz aplicações usando a hermenêutica de uma maneira responsável, assim também como Charles Hodge. Então, os dois comentários são maravilhosos, são grandiosos, tá? Tanto um como o outro, mas o comentário de William Hendricks é melhor. Por quê? Porque ele comenta mais, tá? Ele é mais exegético, não que Charles Hodge não é, mas ele é mais exegético, né? Ele dá uma visão panorâmica maior, ele explica e aplica melhor o texto. Então, se você for comprar, em primeiro lugar, quero comprar o comentário de Romanos, compre o comentário do William Hendricks. Assim como eu indiquei aqui o comentário do Murray, depois estarei falando do comentário de John Stott. Tá? Compre primeiro o William Hendricks. Mas Elias, se eu comprar o comentário do Charles Hodge, você não vai perder nada, porque também é um grande comentário. Mas entre as duas obras, comparando as duas obras, o comentário do William Hendricks é melhor. Vocês compreenderam? É melhor, tá? E é mais exaustivo no sentido positivo, apesar que o Hodge também é. São épocas diferentes, né? É do século XX, o William Hendricks, e o Hodge do século XIX. Tá? Viveram em épocas diferentes, em tempos diferentes, em situações diferentes, mas foram grandes exegetas, tá? Grandes teólogos, grandes pastores também. Ok? Mas o comentário do Novo Testamento do William Hendricks, como eu falei, é melhor nesse sentido, nos sentidos, né, que eu falei aqui, do que o Charles Hodge. Mas Charles Hodge também é excelente. Quem tem essa obra sabe daquilo que eu estou falando. Só li uma parte aqui para vocês terem uma ideia ou fazerem uma comparação. Ok? E se vocês gostaram de mais uma dica, ou melhor, se vocês gostaram de mais uma comparação entre as obras aqui que eu tenho de Romanos, deixe o seu like, por gentileza. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se inscrevendo no canal, acionem um sininho para receberem todas as notificações. Ok? Divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que gostam de boa teologia, de bons livros teológicos. Ok? Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.